Boa noite a todos. Mais um dia de responsabilidade, né? De estarmos aqui. Explanando um tema que foi escolhido para a noite, que é sobre a dor. Algo indesejável para a maioria das pessoas. Mas convém caracterizar os tipos de dores. Tem a dor moral e a dor física. A dor física, todos os seres sentem dor. Está relacionado à vida, à sobrevivência, inclusive. Por exemplo, se você pegar um animal, um ser mais rudimentar da natureza, que é a ameba, é um ser unicelular, se você encostar uma agulha nela, ela se retorce, tentando se afastar daquilo que está acometendo ela, está provocando uma dor. Todos os animais, mediante uma dor, mediante uma situação de perigo, eles se recuam. E o homem inteligente, a mesma coisa. Nós mergulhados nesse planeta de provas e expiações, é mais complexo ainda, porque como é um planeta de provas e expiações, a gente renasce nesse planeta para refazer tarefas. E muitas vezes, a gente, além de não conseguir refazer as tarefas que falhamos no pretérito, a gente cria novas tarefas. E muitas vezes também a pessoa nem resiste às tarefas. Comete suicídio, entra em depressão e se larga da vida. Então, o débito que era pequeno passa a ser maior. Algumas situações, por exemplo, Deus, antes de acontecer algo maior conosco, Deus nos dá um sinal. Às vezes, a pessoa sente uma indisposição gástrica. Aí ela vai fazer, se ela fizer um histórico da vida pregressa dela, não é de outras existências não, é de semanas, de dias atrás. Ela vai ver o que ela comeu. Muitas vezes usou da gula, ou comeu comidas de difícil digestão. Então vem um sinal no sistema gástrico dizendo, ó, te cuida. Assim a gente está dirigindo, gosta de passar no sinal laranja, gosta de fazer alguma coisa nas nossas vidas, e aí a gente vê o perigo, mas a gente não é machucado naquela hora, não aconteceu nada com nós, só veio um aviso. Aí eu reporto a Jesus, lembrando dele, quando ele diz assim, ó, tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque a gente tem que ver os sinais. Então o tema de hoje vai ser tudo embasado em cima disso. É óbvio, longe de querer esgotar o tema, porque só para vocês terem ideia, eu comecei com 10 slides, aí 12, 20, foi para 63. Falei assim, nossa, não vai dar tempo para falar isso. Vou reduzir. Não, vou deixar aqui. Eu falo uma parte hoje, outrora eu falo outra parte, não tem problema. Então, será que a dor em nossas vidas, ela é um bem ou é um mal? A maior parte das pessoas que não tem conhecimento, acha que é um mal. Algumas que já estão começando a gatinhar no conhecimento cristão, espírita, cristão, por que eu estou falando espírita? Porque é uma das únicas religiões, doutrinas, que mostra o porquê das coisas. Então aquelas pessoas que estão começando a gatinhar, elas já começam a saber que é um bem, não é um mal a dor. Se é um bem, por que a gente considera indesejável? Ninguém quer sentir dor. Ninguém. Se você pode fazer uma entrevista com 100 pessoas, as 100 vão dizer que
que não gostaria de sentir dores. Se há um mal, por que Deus, que é bondoso e justo, permite que ela nos atinja? Reflexão. Será a dor uma punição ou um castigo de Deus? Por que então ela atinge as pessoas boas e justas? Se ela é uma punição, ela vai punir o culpado. Mas e uma pessoa boa que não tem culpa? Por que ela atinge essas pessoas também? A gente sabe, por exemplo, de Valdo Pereira Franco, lá em Salvador, ele edificou uma casa espírita que atende mais de 3.000 pessoas por dia. E faz muitos anos que ele faz isso. Dá palestras sobre o Evangelho no mundo inteiro. E ele é acometido de angina. A gente sabe que todos os anos, principalmente dos 40 até os quase 90 anos de Chico Xavier, sentiu dores. Está falhando, André. Acho que não vai aguentar, não. Então, atinge também essas pessoas. Madre Teresa era doente, Irmã Dulce era também doente e trabalhava incansavelmente. Diante da dor, qual deveria ser a nossa atitude? Será que nós deveríamos nos revoltar? Ou se submeter a essa dor com resignação, passivamente? Então, para entender a dor, é preciso, antes de tudo, entender a vida. De onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, nesse planeta, e para onde vamos depois. Então, nós, com essas respostas, vai ficando mais fácil, mais esclarecedor o sentido da dor em nossas vidas. De onde viemos? Nós viemos do mundo espiritual, fomos criados lá no plano espiritual. Que o plano espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Ele já existia antes de nós e vai viver junto com nós dos tempos em tempos até o infinito. O que somos? Nós somos espíritos eternos e imortais, um dia criados por Deus, simples e ignorantes. Simples e ignorante significa desde o ser unicelular, passando por todas as camadas e todos os reinos, até atingir a fase hominal. E daqui continuar o processo evolutivo infinitamente até a nossa retorno à casa dos mundos celestes, que são os mundos felizes, os mundos puros. O que estamos fazendo aqui nesse plano? Evoluindo. Eu costumo dizer que ninguém vem aqui para passar as férias. Todos nós viemos aqui para edificar algo. Embora muitas pessoas ainda estão procurando qual é a missão. Qual é a minha missão? Eu queria tanto achar minha missão. Vira para os lados que você vai achar qual é a tua missão. A missão é fazer o bem. É crescer espiritualmente. Fazer o bem ao próximo, a si mesmo, à natureza, aos animais, amar a Deus, amar o próximo. Essa é a tua missão. Tem uns que têm uma missão muito maior. Além de fazer tudo isso, eles edificam grandes coisas. São pessoas pequenas em corpo físico e muitas vezes debilitadas, mas no fundo, elas têm uma capacidade enorme de edificar e de fazer os outros crescerem, fazer os outros evoluírem. Então nós estamos aqui para crescer, evoluir, intelectualmente, moralmente, passando de uma ordem inferior para as ordens mais superiores.
até um dia alcançarmos a perfeição, que é a felicidade, felicidade plena. Porque tudo isto está embutido, está contido dentro de um predeterminismo divino. Então, se perguntar para vocês, qual que é o predeterminismo divino para a humanidade? Evolução, felicidade. Com uma palavra só se resolve, felicidade. É um predeterminismo divino. Nós somos criados simples e ignorantes, há bilhões de anos atrás, e vamos crescendo, mudando de etapa em etapa, de acordo com o esforço individual de cada um, até chegar à felicidade plena. Esse é um predeterminismo, e ninguém que conheça ou que não conheça a verdade está embutido dentro desse predeterminismo, e ele não pode mudar a situação. Embora ele se rebele contra as coisas de Deus e contra Deus. Fala assim, não, eu não quero evoluir, eu não pedi para nascer, e se rebele, não adianta. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai ser cometido de algo que ele vai ser chamado para a reta da evolução outra vez. Ele pode estacionar o processo evolutivo dele, regredir jamais, e ir para frente sempre. E para onde vamos? Voltar à casa do Pai, onde nós saímos um dia, sermos co-criadores, auxiliares de Deus, como já são os arcanjos, que criam sistemas, universos, galáxias. Eles criam com o pensamento, com a força do pensamento. A sua grandeza é tão grande que eles têm essa capacidade. E a proporção que a gente vai crescendo espiritualmente, intelectualmente e moralmente, Deus vai colocando em nossas mãos mais recursos e mais possibilidade de edificações. Por isso que esses espíritos celestes conseguem elaborar grandes feitos. E nós também. Jesus falou assim, ó, vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. É que ainda o Deus que está dentro de nós ainda está latente. Está dormindo ainda. Nós não conseguimos enxergar Ele ainda. Como a gente não enxerga Deus, também não enxerga o nosso potencial. Lembrando que acima de tudo está Deus. Que a definição de Deus na primeira questão do Livro dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus está no topo. Ele é autor de tudo, todas as leis físicas e morais. E nós estamos embutidos dentro dessa lei. E essas mesmas leis são imutáveis. A lei de Deus nunca muda. Nós mudamos, mas a lei de Deus não muda. Então, como nós estamos embutidos dentro dessa lei, toda vez que a gente errar, toda vez que a gente for um delinquente contra as coisas da espiritualidade e as coisas de Deus, responderemos por isso, mais cedo ou mais tarde. Porque é uma lei. Porque a gente só pode entrar na casa de Deus quando a gente estiver destituído de mazelas psíquicas e espirituais. E a gente só consegue se livrar dessas mazelas quando a gente se lapidar, quando a gente se redimir de nossos erros. E refazer as nossas vidas, mas refazermos de forma diferente. Daí surge a máxima de Jesus: cada um será dado segundo as suas obras. Cada um de acordo com as suas obras. Eu vou ter o que eu fiz. Simplesmente isso. Como diz, o que eu planto, eu colho. Se eu plantar tempestade, eu vou colher tempestade. Se eu plantar bonança, eu vou colher bonança. E entre Deus e nós, temos Jesus, que é o modelo mais puro que Deus colocou no nosso caminho para nos servir de modelo e guia. Então Ele colocou no nosso caminho. E Ele, com o amor, Jesus definiu tudo. Como seria o nosso proceder? Amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. Ele não só falou, como ele exemplificou esse amor quando esteve entre a humanidade há mais ou menos 2000 anos atrás. Algo que, para a gente entender a dor, nós temos que entender esse mecanismo aqui, ó. Nós somos constituídos de várias etapas, mas eu escolhi 3 principais para a gente poder entender. Porque só essas etapas aqui do mecanismo da ação e reação dá uma outra palestra. Então, o corpo físico, que é o nosso corpo físico que todo mundo vê, tangível. O perispírito é algo semimaterial que é um invólucro do corpo físico. É algo semimaterial. Por exemplo, quando a gente desencarna, quando a gente morre, e a gente reconhece a nossa avó lá no plano espiritual, nosso avô, tudo, todos eles estão com o perispírito. É o perispírito. É o perispírito que dá forma ao corpo físico e etc. E o espírito. O espírito é onde estão as camadas, todas as camadas de memória, consciente, subconsciente, consciente profundo, etc. Todas as camadas. É como se fosse um Winchester de computador. Ali grava tudo, todas as nossas ações. Todas. O que a gente faz, consciente ou inconsciente, nas camadas da memória são gravadas. De modo que há uma inter-relação entre corpo físico, perispírito e espírito. Espírito, perispírito, corpo físico. Eles se interrelacionam. Dá um exemplo. Se eu der um tiro no corpo físico, na minha cabeça, por exemplo, me suicidei. Automaticamente, eu destruo o meu crânio físico. Automaticamente, o crânio perispiritual é destruído também. De modo que quando o indivíduo se vê na espiritualidade, como ele denegriu uma lei de Deus, automaticamente vai bater um remorso nele. Então ele se vê com o crânio ou com o cérebro perispiritual também detonado. Aí o espírito, jogando o remorso para cá, obriga esse espírito a fazer uma nova existência. Então, nas próximas existências, ele refaz um corpo físico como as elas no cérebro, que vai desde uma síndrome de Down, um autismo, enxaqueca constante, vários quadros que pode acontecer. Então, quem faz isso é o órgão perispiritual modelador, que é o perispírito. Eu sei que é complexo, cabe um estudo em cima disso, mas só para vocês entenderem mais ou menos onde que fica gravado as nossas falhas. Onde que fica gravado tudo que a gente faz. Vou dar um break aí para falar sobre as categorias dos mundos habitados. Primeiramente, nós temos os mundos primitivos, que os mundos primitivos são responsáveis pelas primeiras encarnações. Geralmente, os povos que lá vivem são selvagens, pessoas bárbaros. A vida é toda material. Ele não tem nada de senso moral e luta pela sobrevivência. É igual um animal. Luta pela sobrevivência só. Só tem os instintos mais grosseiros. Ele não tem nada de sublimado. Então, o senso moral dele é nulo ou quase nulo.
e as paixões inferiores reinam. Depois, um pouco mais acima, nós temos os mundos de provas e expiações de qual o planeta Terra está hoje. Nós já fomos planeta primitivo, hoje, já faz alguns milhares de anos que nós estamos no prova e expiação. No prova e expiação, o mal e os vícios ainda predominam. Porque nesse mundo é constituído de pessoas imperfeitas, mas já possuem um certo progresso. Os espíritos em geral espiam faltas e realizam provas. Este é a Terra. Coloquei até um indivíduo aqui, ó, com a carriola sem braços. Onde que ele amarrou a corda aqui, ó? No toquinho do ombro para carregar a carriola. Depois disso, nós temos os mundos. Desculpa. Nós temos os mundos regeneradores, que é, segundo a doutrina espírita, é onde no espaço aí de 30 a 60 anos, o planeta Terra vai estar entrando. Já está começando a entrar. Já está reencarnando espíritos nobres no planeta, que vão edificar na política, na educação, na cultura. São espíritos que vão trazer um avanço mais rápido para os que ficarem aqui, os que herdarem o planeta. Daquilo que falou Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então aquelas pessoas que são predestinadas ao bem, herdarão a terra, mediante grandes cataclismas e forças telúricas, como diz Chico Xavier, que vai acontecer com o planeta. Vai ser um limpa, vai ficar só pessoas predestinadas ao bem, junto com espíritos de outras orbes que vão reencarnar aqui, já estão reencarnando, para ajudar na aceleração da evolução do planeta. Então nós vamos entrar em breve nesse mundo dos regeneradores. Depois dos mundos regeneradores, nós vamos ter os mundos ditosos, ou mundos felizes, aonde vive os espíritos mais puros. Lá já não existe mais crime. Lá as pessoas se respeitam. Ela já guarda dentro de si o desejo da bondade imperene, bondade sempre. A infância lá é muito curta, muito curta. E o que predomina lá, aqui o que predomina, se o indivíduo é uma autoridade, isso predomina em cima dos outros, ou se ele tem muito dinheiro. Lá nesses planetas o que predomina é a superioridade moral e a superioridade intelectual. Então as pessoas mais para frente intelectualmente e moralmente é que comanda e tem postos de comando, mas eles têm humildade, não é igual aqui. Também não tem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, nada disso. Nem o egoísmo e nem o orgulho impera. O mal já não existe. E os mundos celestes e mundos divinos, ou divinos, são as moradas dos espíritos puros. A ordem onde o bem reina sempre, onde tudo é harmonia, tudo é paz. Esses espíritos não param de trabalhar, eles trabalham incessantemente, inclusive auxiliando em outras orbes. É o caso do planeta Terra, que vários espíritos de Aldebaran, de Orion, de Antares, estão renascendo aqui para fazer grandes feitos para a humanidade. Vão ser verdadeiros guiadores da humanidade.
Então, se o planeta Terra é de prova e expiação, o que são provas? A prova são desafios do aprimoramento dos nossos sentimentos. É a depuração espiritual. É como se a gente estudasse o ano inteiro, aí final do ano a gente fosse fazer a prova de matemática, de geografia, para ver se a gente estaria apto a ir ao ano seguinte. Isso é provas. Lá na espiritualidade, a gente aprende, é treinado, aí vamos renascer no planeta para fazer as provas. Quais são as provas? É no seio da família, é no trabalho do dia a dia, é o aconchego com o amigo, é o trato com a natureza. Vamos ver como é que o indivíduo vai se comportar mediante as situações de dificuldades. Então isso são provas. E expiações? Expiações são resgate do pretérito. O que o indivíduo faz no passado, ele responde no atual ou nas próximas existências. Muitas vezes, ele faz um delito muito grande. Mas Deus é tão bom que Ele deixa a gente pagar os nossos débitos devagarinho. Vou dar um exemplo. Na época de Roma, tinha 2 irmãos que eles entravam no mato, na floresta, e tocavam fogo no mato, só para ver os animais sair correndo com medo. Então, eles precisaram de 5 existências com fogo selvagem. Fogo selvagem, gente, é uma doença que dá na pele, que a pessoa não tem pele, fica em carne viva. Passa remédio, ela cria uma pelezinha. Aí a pessoa vai dormir à noite, quando bate no colchão, que é um colchão específico para isso, arranca a pele de novo. E aquilo o tempo inteiro fica saindo água, como se você tivesse levado uma queimadura. E eles pediram na espiritualidade, Miramês nos fala, eles pediram fogo selvagem no corpo inteiro. A espiritualidade não, vocês vão nascer sem braço uma vez, com fogo selvagem nos braços, outrora vocês vão nascer nas pernas, outro momento na região anterior do corpo, outro momento na região posterior. E assim foi. E eles sempre renasceram juntos. Se nós olharmos com olhos da matéria, a gente vai dizer, coitadinho, puxa vida, por que eles estão assim, hein? Nascer desse jeito. Então, quem não tem conhecimento, lembra do conhecimento que eu falei no início? Quem não tem conhecimento, pena, sofre. Tem mais dificuldade de aceitar a situação. Mas quem tem conhecimento já aceita. Porque vocês vão ver que não basta sofrer. Todos nós sofremos. Mas não basta sofrer. Tem que ser resignado. Aceitar trabalhando. Aceitar o sofrimento, a dor, sem resmungar. Como falou Jesus, bem-aventurados aflitos, porque herdarão os céus. Mas não é qualquer aflição. Medite da aflição, como que você vai se deparar nela? Como que você vai responder a esta aflição? É com revolta? Então, há um sentido para isso. Como diz, Emmanuel, a dor, ela é obrigatória, todos nós vamos sentir. Agora, sofrer é opcional. Sempre que o indivíduo, ai minha dor de cabeça, ai minha enxaqueca, ai minha angina, ai eu não tenho perna, eu não tenho braço, e fica resmungando a vida inteira, sofre, ele sofre mais que o outro, ele está naquele estado ainda, porque ele não tem conhecimento. A dor é um mecanismo necessário à manutenção da vida e ao reajuste do ser. Tanto ele pode ser fisiológico, como eu expliquei no início, ou espiritualmente. Emmanuel diz assim, que a dor vem realizar a obra que não foi possível
ao amor edificar por si mesmo. Então a dor envolve o indivíduo mesmo. Uma coisa boa. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, diz assim, que a dor não é o fim, mas é um meio que conduz os espíritos ao aperfeiçoamento. Mas convém ressaltar também, nem toda dor é uma reação pura e simples de um mal cometido. Vocês vão entender por quê mais para frente. Lembre-se dessa frase. Nem toda dor é uma reação pura de um mal. Que a dor não atinge só os culpados. E há as pessoas que escolhem vidas penosas para concluir sua depuração e acelerar o seu progresso. Tem pessoas que escolhem. Um exemplo disso acho que está na próxima aqui agora. O exemplo disso eu vou explicar depois, é o cego de Jericó. Então, as causas das aflições. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. Pois se Deus é justo, essa causa também é justa. Que interesse teria Deus de ver o seu filho sofrer? Nenhum. Aliás, há quem diga, que Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do pecado. Eu vou falar de 3 dores aqui, muito importante, que vocês vão entender e vejam em qual a gente se encaixa. Então nós temos uma dor evolução, que é com vistas ao futuro. Vistas ao futuro. Às vezes a pessoa pede uma pena dura para purificar rápido o seu espírito. Aí ela é benegada, ela é trabalhadora, ela se resignou daquilo e realmente naquela existência ela conseguiu depurar-se. Não é uma dívida do passado. Ela pede aquela pena. Nós temos a dor expiação. A dor expiação, sim, é uma dor quase que imposta. É resgate do passado. Resgate do passado. Então, eu estava lembrando hoje do caso de Camilo Castelo Branco, que é um dos personagens do livro Memória do Suicida. Ele que escreveu o livro, porque ele foi escritor. Então, pela sua habilidade, a espiritualidade escolheu para ele escrever Memória do Suicida. Escrever não, ditar para Ivone Pereira. Camilo Castelo Branco, no século XVII, ele era apaixonado por uma moça. Mas essa moça preferiu se casar-se com a outra pessoa. E ele promete vingança. Essa moça se casa em Portugal e vai embora para Madrid, Espanha. Esse Camilo, que na época não era Camilo, era outro nome, eu não lembro agora o nome dele. Ele estuda, entra no clero, se torna padre e se torna um inquisitor da igreja. E ele pede transferência para Madrid. Chega em Madrid, ele manda os soldados da Santa Sé ir na casa daquela mulher que não quis ele, que casou com outro, planta na casa dela livros de bruxaria, e eles são pegos para a Inquisição. Esse marido dela é judiado demais, quebrado todos os dedos, quebra-se as pernas dele, queima os pés, e ainda para completar, ele pega um ferro, esquenta no fogo e aproxima dos olhos dele, só aproxima e cega-os.
Camilo então reencarna algum tempo depois em Portugal com a cegueira. Fica cego depois de alguns anos. Ele não resiste à cegueira e se suicida, igualzinho o outro fez. Que o outro também não aguentou a cegueira. Esse que ele encostou o ferro quente. Então, aí todo mundo poderia perguntar, nossa, um rapaz nasceu cego, por que será? Aí a história mostra o que ele fez no passado. Então, essa dor é uma dor expiação. Ele está expiando, ele está recuperando-se com a lei divina. Que alguma coisa cometida no passado. E nós temos a do auxílio. Essa do auxílio, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A do auxílio é com vistas ao presente. Ao presente. Um exemplo clássico é uma senhora, ela tinha um filho jovem, mais ou menos 19, 20 anos, chegou até Chico Xavier. Esse filho dela, ele era todo debilitado, não tinha movimento de braços, não enxergava, e ainda por cima, apareciam umas feridas na perna dele, que iam protegendo as pernas inteiras. Ela levou no médico, o diagnóstico era amputar as duas pernas. Aí ela se desespera e vai até o Chico Xavier. Falou assim, Chico, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu queria trazer, o que foi, minha filha? O meu filho está numa situação assim, eu levei no médico, e os médicos querem amputar as duas pernas do menino. Veja, ou ele já não enxerga, já não tem movimento de braço, e agora ficar sem as pernas. Emmanuel estava do lado do Chico e falou assim, ó, fala para ela que mesmo ele cego, mesmo debilitado nos braços, ele está procurando o leito do rio para se jogar lá dentro. Ele foi suicida 11 vezes. Está querendo nessa atual existência se suicidar novamente. A do auxílio, a espiritualidade, a benevolência divina está auxiliando ele para ele não ter que renascer de novo, para ele suplantar a dificuldade da existência atual. Então está tendo a mãozinha da espiritualidade agora, no presente. Esse quadro aqui, ó, está no livro Evolução em Dois Mundos. Quem relata ele é André Luiz. Isso aqui eu não vou falar mais, que eu já falei, é do Evolução. Esse aqui é o cego de Jericó, que alguém chega e pergunta, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele possa nascer cego? Aí Jesus fala, ninguém pecou, nem ele e nem os pais. Foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. Ou seja, esse cego de Jericó, na espiritualidade ainda, ele pede um renascimento como cego, para em momento oportuno, servir de exemplo para a humanidade. E é onde Jesus até utiliza o exemplo dele. Então, foi um pedido dele. Então, Jesus demonstra que ele não tem débito em relação à visão com o passado. Foi um pedido dele. Então, as causas das nossas aflições. A causa das nossas aflições está muito ligada ao proceder de cada um. Está ligado ao proceder. Então, geralmente é assim, ó. A nossa imprevidência. Eu só ando correndo com o automóvel. A qualquer momento vai me acontecer algo. Eu sou uma pessoa orgulhosa. O orgulho é uma mazela. Aliás, uma das mazelas mais terríveis para o espírito.
O orgulhoso, mediante aquele quadro de interrelacionamento que eu falei, espírito, perispírito e matéria, o orgulho não está na matéria, ele está no espírito. Então o espírito desencadeia uma série de situações para o perispírito que joga para o corpo físico, que é a antena. E aí vem as mazelas físicas, por causa do orgulho. Então a causa de nossas aflições, ambição. Um indivíduo muitas vezes passa a existência inteira atrás de ganhar dinheiro. E às vezes até ganha muito dinheiro. Só que depois ele gasta todo o dinheiro para ter a saúde de volta. Então ele quer ganhar dinheiro e perde a saúde. Agora ele com dinheiro quer ganhar saúde. Complicado. Os excessos. Os excessos estão relacionados à gula, está relacionado às drogas, está relacionado à sexolatria, está relacionado aos pensamentos ruins, malsãs, etc. A mágoa, gente, a mágoa é uma chaga terrível para o ser humano. É uma chaga muito complicada para o espírito. Porque o indivíduo precisa expurgar essa mágoa, o ódio, o ressentimento. E geralmente ele expurga isso, o perispírito consegue expurgar isso através de mazelas terríveis. Entre elas, o cânceres incuráveis. Você pode fazer rádio, pode fazer químio e não cura. Porque a tua mente está enferma. O teu espírito está enfermo. Por isso que tem aquela frase do passado, né? Mens sana, corpore sano. A mente sã, corpo são. Revolta, outro problema. Ódio, e etc, etc. Então tudo isso causa-nos aflições, dores, sofrimento. Como enfrentar a dor? Pessoas vivenciam as mesmas experiências, mas de forma diferente. Tem pessoas, eu vejo, a avó da Fabiana montou um asilo lá em Ribeirão Preto. Lá tem um monte de senhores, de idosos e idosas. A gente vê por eles. Por exemplo, tem o seu Cido, ele não tem as duas pernas. Mas você vê todo dia, aquele senhor tem uma alegria no rosto, não é revoltado com nada. Todo dia ele tem uma palavra de ânimo para te dar. Tem outros que é extremamente carrancudo, tem as pernas, tem um braço, enxerga, é carrancudo, mal fala. Então as pessoas enfrentam, às vezes, os mesmos problemas diferentes. Diferentes. Mas vamos lembrar, além disso, que nenhum fardo é colocado no ombro das pessoas que ela não possa carregar. Deus coloca exatamente a quantidade de peso no ombro das pessoas que ela conseguem carregar. Então, essa postura diante da dor, do sofrimento, da situação que está ali acometendo, depende do entendimento. É por isso a importância de estudar. Quando recomenda Kardec, espírita, instruí-vos. Por quê? Porque o conhecimento te liberta, como Jesus falou. A verdade vos libertará. Então, temos que estudar. Temos que conhecer. Porque aí, mediante a qualquer situação de nossas vidas, nós temos ferramentas para suplantá-las. Ter fé em Deus e fé na vida futura. Porque nós, em qualquer situação de nossas vidas, nós nunca vamos ser legado ao abandono. Em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, sempre Deus está do nosso lado. Sempre.
As provas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. Então, quantas vezes vem uma situação difícil, nós somos obrigados a procurar o meio de vencer aquelas situações difíceis. É assim que a humanidade avança. É assim que a humanidade avança. Começa uma endemia na cidade, uma epidemia, uma doença desconhecida. Os cientistas, os médicos, os especialistas correm atrás rapidamente, mediante aquela dor da população, aquela situação, para descobrir algum antídoto, alguma coisa que minimize, que minore aquela situação daquelas pessoas. A humanidade avançando na dor, avançando na dificuldade. Hoje eu estava assistindo televisão, o rapaz, a universidade em Goiás criou uma mão artificial. Aí você vai falar assim, mas isso aí é antigo. Tudo bem que é antigo. Antigo assim, de 15, 20 anos para cá. Mas essa mão, ela foi impressa numa impressora 3D e ela é controlada pelo smartphone. Enquanto que uma mão de titânio tal custa 150 mil reais, essa mão custa 5 mil. Crescimento na dor. A resignação, ela tem o poder de anular o impacto do sofrimento, André Luiz. E realmente é verdade. Quando você se resigna e sai de si para fora e começa a trabalhar, amparando o caído, dando a mão para o outro, envolvendo as pessoas, abraçando, trabalhando no bem, aí o outro pode chegar para você e falar, cadê tua dor? Mas assim, que dor? Agora quando você se engastula, se enclausura dentro de si mesmo, e fica, ai minha dor, a dor parece que é infinita, não cessa, não para nunca. Sai de dentro de si, para você ver como ela passa rápido. Você até aprende a conviver com ela, como foi o caso de grandes mestres da humanidade. E o que é ser resignado? É estabelecer uma relação de paz na sua história, com a sua realidade. É aceitar a tua situação. Você não consegue mudar aquilo. Aceita. Isso é ser resignado. Aceita sem revolta. Aceita sem maldizer a Deus. Porque passar pela prova todo mundo passa. Mas de que jeito? Maldizendo? Bendizendo? Que jeito? Então temos que lembrar quando Jesus fala que bem-aventurados os aflitos, porque herdarão os céus. Mas Lacordaire fala que não basta sofrer, visto que todos sofrem, mas tem que sofrer bem, sofrer resignado, não é sofrer de qualquer jeito. Aí, ó, tá vendo? Não basta sofrer. Tem que saber sofrer, tirar lições da vida. O meu primo bebia. Eu passei longos anos, mais de 20 anos, falando assim, não bebe, isso aí vai fazer mal para você, tal. Ele bebia, chegava em casa, bêbado. Agora não pode beber mais, porque ele pegou hepatite C. Se beber, morre. Pronto. Se pegar uma malária, morre. Tem que preservar o fígado agora. Não precisa me acontecer algo de difícil na minha vida para me seguir a trilha do bem, para me seguir as coisas certas. Eu não preciso pegar uma gastrite para saber que a gula é problema. Eu não preciso ficar translocado, alienado mental, sabendo que a droga faz mal. Eu não preciso ficar com ociosidade, na depressão, se eu tenho um trabalho dignificante, se eu tenho um trabalho no bem para elaborar. Pronto, está aí a receita. Como alguém perguntou para o André hoje,
Nossa, esse sentido de vazio, o que é que eu tenho que fazer? O André falou assim, ó, vem trabalhar. Será que esse vazio que eu tenho é falta de trabalho? André, é trabalho, falta de trabalho, vem trabalhar. É trabalho, gente. Tem que pôr mão na charrua. A falta de trabalho é como uma enxada no canto, uma enxada nova, lá à mercê da ferrugem. Não desanimar nunca. Perceber que Deus sempre está do teu lado. Mas lembrar, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta eu pedir pão para Deus, cruzar os braços, não vai cair pão na minha frente. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que me movimentar. Eu vou passar um vídeo aqui, é 1 minuto o vídeo, para vocês verem o que representa 3 dores diferentes, 3 cruzes. Por isso que eu intitulei aí as 3 cruzes. André, põe som, tá? Pai, perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Se o Senhor é quem diz ser, se é o Messias, por que então não se salvou? E a nós? Deixe ele em paz. Você não teme a Deus, mesmo quando está morrendo? Merecemos morrer. Estamos recebendo castigo por nossos crimes. Mas este homem não fez nada errado. Jesus lembre-se de mim quando chegar ao seu reino. Hoje você estará comigo no paraíso. Primeiro, a cruz o bom ladrão, né, que representa a dor do arrependimento, a dor do que regenera, a dor que transforma e que liberta o espírito. Ele está resignado, ele sabe que errou. Do outro lado, nós temos uma cruz onde preguejava o mau ladrão, ostentador da revolta, do orgulho vencido, a dor de quem atribuiu as suas mazelas aos outros. Está sofrendo por causa dos outros, não por causa de si mesmo. E no centro, nós temos Jesus, que está na dor de amar sem ser amado, e nem compreendido, mas imbuindo na humanidade o amor incondicional. 3 pessoas numa mesma situação, com os diferentes tipos de dores e um diferente tipo de anseio para si e para os outros. Então, sempre que tivermos diante da dor, ou quando a dor nos aproximar de nós, vamos nos propor fazer uma higiene mental, abrindo ao amor, que gera saúde, que gera paz de espírito, que gera equilíbrio e harmonia. Mesmo com mazela física, faz tudo isso, e durante o teu tratamento, muitas vezes, você vai ser até curado, ou vai melhorar muito, ou nem vai ver a dor passar. A dor vai passar, vai estar contigo, mas você não vai sentir.
perguntar sempre: o que eu preciso aprender com essa experiência que me ocorreu? Preciso aprender algo ou não? Ou isso aí é um castigo de Deus em mim? Que lições que a vida está tentando me mostrar? O que é preciso modificar na minha vida? E como eu me relaciono com Deus, com o próximo, com a natureza e comigo mesmo? Tem gente que suja a natureza, polui as águas, chuta os animais, maldiz se está chovendo, se está fazendo sol, se está fazendo frio. Ele nunca está contente com ele mesmo. Reclama porque não tem a comida que ele queria na mesa, porque não tem aquela roupa para ele sair, porque ele não,